aqui que conhece sua Bíblia sabe que quando está escrito S-E-N-H-O-R, em letra maiúscula, é Elohim, The all-sufficient one that created the heavens and earth in Genesis 1:1. o todo-suficiente que criou os céus e terra, em Gênesis 1:1. Lord. Vejam, maiúscula, Senhor. Now, Paul would have not called some optical illusion. He wouldn't have called something he didn't know about because he was a trained man in the Scriptures. Agora, Paulo não chamou alguma ilusão ótica disto. Ele não chamaria algo que ele não soubesse nada a respeito, porque ele era um homem treinado nas Escrituras, Come up under Gamaliel, the great teacher of that day. criado sob a orientação de Gamaliel, o grande ensinador daquele dia. And he would not have called that Lord if he wasn't satisfied that that was Jehovah. E ele não teria chamado aquilo Senhor se ele não estivesse convencido de Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler do verso 7 em diante. Segundo os Coríntios 12, vamos ler a partir do verso 5. De assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Poderoso Pai, cada dia anelamos viver mais perto de Ti, reconhecendo que temos uma carne que dá trabalho, Senhor. É um espinho que sempre está dando trabalho. O Seu profeta chamou de abrolho, e nós dependemos de Ti a cada instante da vida, para que falemos o correto e façamos o correto. Tudo que é em mim, bendiga Seu santo nome. Isto era o desejo de Davi e é o nosso desejo. Mas como Paulo se envergonhava de suas fraquezas, cada um de nós também nos envergonhamos por tê-las, mas o Senhor nos dá graça para sempre enfrentarmos o mundo e saber que somos mais que vencedores, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.
Amém. Pode sentar. Um espinho na carne. O irmão Branham, em uma outra mensagem, ele disse que era problema visual de Paulo. Isso era porque ele tinha visto grandes coisas. Para que ele não se exaltasse, veio um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Mas ele também tinha ido até o terceiro céu. Agora você pensa bem, William Branham, que foi além da cortina do templo. Isso está do outro lado, onde William Branham foi. E William Branham também tinha alguma dificuldade na carne. Ele padeceu a vida toda com uma úlcera nervosa, sistema nervoso, filho de índio, a mãe dele meio índia, então trazia aquilo dos pais. Mas foi um homem controlado, porque tem gente que é nervoso, descontrolado. Aí o Espírito Santo veio para controlar. Ele pega o nervoso e controla o nervoso. E o sistema nervoso dá doença na gente. E numa era dessa, quase todo mundo é doente. É uma era neurótica. Quase todo mundo tem problema de nervo aqui. Quando você encontra aquele ali é calminho. Ele está mostrando aquilo ali só para você. Depois, a hora que ele solta o que tem por dentro, e se o tempo que ele segura aquilo, acarreta doença para ele próprio. Então, o irmão Branham sofreu muito porque era um nervoso que não atrapalhava os outros, era um nervoso que não brigava com os outros. Então, você sofre um nervoso é com você mesmo. Então, aquele sofrimento, aquela gastrite que ele tinha, sabe quando ele foi curado? 1 mês antes de morrer. Isso é o que ele disse nas asas de uma pomba branca, pregada dia 25 de novembro de 1965. Agora eu fui liberto. 1 mês depois morreu. A 7ª pomba veio e eu fui liberto. Então, tem coisas que você tem que passar. As religiões modernas de hoje, elas não conformam com isso. Elas querem fazer você crer que não tem que sofrer mais. E já é antibíblico. Jesus diz, no mundo tereis aflições, como é que você não vai sofrer mais? Tem que sofrer. Se Jesus falou que no mundo você vai ter aflição, pode esperar que vai ter mesmo. Jesus nunca disse que no mundo você vai bem. Aqui você vai ter problema. Ele veio aqui, teve problema, agora... E nós também que estamos por aqui. Temos que ter problema. Mas eu gostei de uma expressão do irmão Branham, que há dias eu quero tirar uma mensagem com isso e hoje chegou a hora. Satanás quer te dar um murro. Expressão do irmão Branham. Satanás quer te dar um murro. Cristo é revelado em sua própria palavra, 18. E como é que Satanás faz para dar um murro? Para começar, na alma ele não pode tocar. O seu espírito é ungido como Espírito de Deus. O seu corpo está sujeito a Deus. Irmão, o único lugar que sobra para ele é a carne. É onde ele aflige a
carne de cada um de nós. Agora, você pode crer também para superar esta aflição, para viver melhor. Você pode crer. É a fé que faz isso. Você vai crer e supera essa dor, supera esta aflição. Mas se não consegue aquela libertação que já foi te dada em Cristo, você já foi liberto, Cristo já te libertou. Agora, se você não consegue, é falta de fé minha e sua. E você não tem que dizer, foi falta de fé do pregador. O pregador orou para mim, eu não fui curado. Não tem, o pregador não tem nada a ver com o assunto. É você e Deus. Jesus nunca chegou no doente e diz, a minha fé te curou. Ele nunca falou isso. Diz, a tua fé te salvou. O irmão Branham diz que é salvo física e espiritualmente. A gente tem que acompanhar a Bíblia do jeito que ela é. Mas muitas vezes põe ênfase no pregador e o pregador fica grande. É por isso que vocês têm Branham como um homem humilde, porque ele sabia disso, ele sabia, não está em mim. Eu tenho um dom. Agora ele disse, se esse dom não encontrar uma fé aí, não vai adiantar nada. Esse dom está aqui, mas tem que encontrar uma fé aí. Se ele encontrar uma fé em você, aí o dom vai funcionar para você. Mas se não encontrar, não vai funcionar. Porque ele tinha para ele. Ele diz, olha, eu orei para um irmão, ele machucou o tornozelo. Eu orei por ele e foi curado na hora. Faz 2 meses que eu estou fazendo curativo no meu. Ele disse. Agora, na hora que deu o acidente, Billy disse, papai, ele perguntou, aonde está a mamãe? Era o irmão Branham perguntando para Billy, onde está a mamãe? Está ao seu lado. Põe a minha mão sobre ela. Ele nem a mão podia pôr. Mas ela está morta. Põe a minha mão sobre ela. Ela ressuscitou. Aí Billy chega e diz, papai, o senhor está preso nessas ferragens. Fala a palavra e o senhor sairá daí. Billy cria nisso aí. É só o senhor falar a palavra, o senhor sai do meio das ferragens, porque não tinha jeito de sair do meio da ferragem. Mas falando a palavra tem. Ele diz, o poder que Deus me deu, filho, não é para ser usado comigo, e sim com os outros. Ele não fez espetáculo de jeito nenhum. Então, o irmão Branham sabia quando tinha que passar por algo. Não se escandalizava. Ele contou do pregador que orou e a mulher não foi curada, o pregador já rasgou as notas de pregação. Já Deus não cumpre sua palavra. Vou largar de pregar, vou beber cerveja. E largou de pregar mesmo, foi beber cerveja. Ele disse, uma semana ou 2 depois, ele morreu. Aí o irmão Branham disse, eu queria ter tempo para te explicar como Deus recolhe seus filhos. O pregador não entendeu Deus. E por não entender, rasgou a nota de pregação. Deus não cumpriu sua palavra. Ele não pode. Você é um pregador, você não pode dizer isso, que Deus não cumpre sua palavra. Você pode dizer, olha, eu não tive... Por que não pôs a culpa nele? Eu não tive fé suficiente, o meu dom não funcionou. Ou aquela pessoa não teve fé, e nós dois não deu certo, e ela não foi curada e morreu. Mas não. Deus não cumpriu sua palavra. Rasgou as notas de pregação, depois de uma semana está ele no caixão. Podia ter vivido mais, irmão. Podia ter vivido. Tem hora que as pessoas vão, é por isso, por desobediência a Deus. Desobedeceu a Deus. Achou que Deus não cumpre sua palavra. Você pode ficar nervoso, o que você quiser. Não alcançou, fique seguro, Deus é Deus, ele já me curou. O problema de eu não alcançar é porque eu sou muito sem fé. Eu teria que chegar e dizer, ajuda-me na minha ignorância. Quando alguém chegou para Jesus e disse, me ajuda na minha ignorância, ele curou, abençoou. Se você quiser apresentar que tem alguma coisa, por isso eu nunca digo ao povo que eu tenho. O problema
é quando você tem. Então, como eu não vejo que tem, eu digo que eu não tenho. Se você diz que tem, uma hora você pode se decepcionar. Porque você acha que tem e aquilo não funciona. Como que pode ter e não funcionar? Eu tenho poder para isso, para orar pelos enfermos, eu tenho o dom, Deus me deu o dom. E depois eu não consigo fazer isso para o povo. Agora, eu sempre digo, aí eu falo um pouquinho. E até para falar, eu tenho que aprender com Deus que Ele não quer que eu fale muito. O dia que os obreiros aprender que Deus não quer que eles falem muito, eles vão melhorar. Os obreiros ainda falam muito. Se soltar para pregar assim, já estou cheio, filho. Não tem um pregador que não está cheio com a fartura que o irmão Brando deixou. Você vive tão cheio que você prega dia e noite. Se for olhar isso. Não, corta isso logo, antes que Deus corta. É melhor você cortar antes que Deus corte. Porque tem hora que você espera, a hora que Deus corta, você vai para frente e nem percebe. Você fala só enchendo linguiça. E acha que o povo está sendo abençoado. Principalmente se o povo bater palma. Se o povo ovacionar, oh glória. O povo gostou. Mais meia hora, irmão. O povo gostou, irmão. O povo está gostando. A hora que o povo está gostando é porque o povo pensou que você ia parar. Ele pensou que você ia parar, você não parou. Aí depois você vê tudo a calma. Não vai ser fácil depois você pegar outra vez eles batendo palma, não, hein? Porque sentiu bem, porque aquilo ali, quando sente bem, ele está terminando. Mas a pessoa não percebe. O pregador acha que tem que entregar uma mensagem. Quem tinha que entregar uma mensagem era Branda. Eu só tenho que falar um pouquinho, repetir o que o irmão Branda falou. Eu não tenho nem que ler uma mensagem dessa para vocês. Branda pregou isso daqui num dia. Mas eu não posso ler isso aqui num dia para vocês. Vai demorar demais. Tem que levar um mês lendo. Mas William Branham pregou, o povo tem que aguentar. Não é assim. William Branham tem direção de Deus. Ele foi enviado para aquilo. Ele foi enviado para deixar mensagem para nós ficar comendo aí 40 anos nós estamos comendo mensagem, porque Deus falou para armazena alimento. E tem hora que nós somos meio atrasados, que nós estamos achando que Deus está falando para nós armazenar alimento também. Isso é para a grande tribulação. Armazena alimento. Coisas que têm acontecido comigo, então eu tenho que aprender. Eu não sabia porque eu estava gravando, então hoje eu sei. Funcionou. Mas agora você começa hoje e acha que Deus está mandando você fazer a mesma coisa. E você vai, e a carroça só vai afundando, só vai atolando, você vai ver. Porque a questão não é assim. A gente tem que ver quando Deus está e quando Deus para. Tem hora que Deus parou de pregar e o pregador, e Deus já foi embora. E o pregador está. Ei, glória! E aí quando o povo ovaciona, então, aí ele diz, agora ficou bom. A coisa tudo partiu da carne agora. Mas não percebe. E vai embora. Se não fosse assim, o William Branham não tinha pregado a ordem da igreja e posto para nós 40 minutos de pregação. Eu prego 1 hora porque ainda sou desobediente. Você pensa bem, se os obreiros forem fazer pregação, pregar mais de 1 hora. Eles tinham que pregar 30 minutos. Aí o povo gostava de fulano de tal. É bom. Você não pensa que o povo gosta de pregador que prega muito, não. O povo não gosta. E não é erro do povo, não. Você tem que saber que um dia você foi povo e você não gostava também. O pregador foi povo um dia. Não tem esses pastores sentados me escutando? Você pensa que é fácil ficar nesse banco duro aí, escutando 1 hora e depois começa a encher linguiça 2 horas? Com a mensagem na mão, irmão. Você está com a verdade, com a Bíblia na mão, mas você venceu o prazo, venceu o seu tempo.
Saiu da ordem. E Deus não pode operar. Deus não pode abençoar. A gente está querendo colocar mais um pouquinho de ordem agora. Certo? Logo eu vou abrir mais um pacote que eu tenho. Mais um pacotinho que eu tenho para abrir. Vou abrir para colocar mais um pouquinho de ordem, que nós vamos ser ajudados. Agora, eu sempre digo, isso é para o meu ministério, isso é para vocês que vêm aqui me ouvir. As pessoas que estão me ouvindo pertencem ao meu ministério no Brasil. Tem alguém que pertence, tem gente de Portugal. Então, eu sei por que eu falo isso. Porque as pessoas precisam disso daqui. Você não precisa só de 7 trovões para ser arrebatado. Você não pode ter 7 trovões sem ter esse abecedário da ordem. Os 7 trovões é pirâmide, está lá em cima. Você tem que ter o ABC primeiro. Os 7 trovões é matemática. E os pregadores falaram, irmão Brana, por que você não ensina as irmãs a receber o Espírito Santo, ao invés de ficar falando para elas pararem de cortar cabelo e mexer na roupa dela? Ele disse, como que eu posso ensinar álgebra para quem não sabe o ABC? A pessoa tem que aprender o ABC primeiro. Fala a língua para ir para o céu. Não, põe roupa primeiro. É como o pregador que chegou e encontrou o faminto. O pregador já chegou e conversou com o faminto e disse, Bíblia? Ele disse, não, pão. Aí o pregador fica decepcionado. Eu sou pregador, rapaz, pão é o padeiro. Bíblia? Ele disse, não, pão. Bom, o pregador foi e deu pão para ele. Ele diz, agora a Bíblia? Ele diz, não, água. Aí, quando ele já estava satisfeito, ele olhou para o pregador e disse, agora a Bíblia. Você tem que saber que hora que é hora da Bíblia. Porque tem hora que você quer dar álgebra para as mulheres, está tudo cabelo curto, desobedecendo, saia curta, mostrando parte do corpo. Álgebra para ela. Recebe o Espírito Santo, anja. Fala, não tem anja, só tem anjo. Ela não vai receber, não tem jeito. Primeiro ela tem que aprender o ABC. Pelo menos quando eu aprendi, fui na escola, eu comecei no ABC. A, E, I, O, U. Que dificuldade tinha para fazer essas perninhas no A, para fazer o I, o U. Que dificuldade. Aí depois chega as grandes, as contas, as tabuadas, e você, agora sim, mas se te desse tabuada, aritmética, quando você não sabia o ABC, não vai adiantar nada, primeiro tem que ensinar o ABC, vai devagarzinho até chegar lá. Então, evangelho é isso, ir para o céu é assim. Você não vai para o céu direto dizendo, eu creio em Jesus, já recebi o Espírito Santo. Não, filho. Aquele que crê e for batizado será salvo. Ainda tem um será ainda. Aquele que crê e for batizado será salvo. Agora tem outro versículo que diz, aquele que crê em mim tem vida eterna. Não terá, não. Tem vida eterna. E já passou da morte para a vida. Aquele que crê. Então a gente tem que acompanhar a Escritura e ver que tem tempo que é só murro que você vai estar levando do diabo. Só murro. O irmão Brana teve visão disso daí, que o diabo foi o esmurrando e ele foi ficando pequeno, e o diabo, e ele foi abaixando. Mas teve uma hora que ele foi recebendo músculos de fé. Ele disse que ele olhou para Satanás e deu um na cara do diabo. Aí o diabo diminuiu, ele cresceu. Então tem a hora que você tem que mudar as coisas. E isso muda através da fé que está em você. É você crer, e a fé vem por ouvir.
não por ver. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se nós não temos paciência de ouvir a palavra, então não podemos ter fé. Agora, irmãos, falando claro mesmo, você quer ver os cultos são gostosos, quando tem 50 minutos, 1 hora de pregação, o povo vai embora com vontade de escutar mais. O povo escuta muitas vezes o CD, querendo escutar mais, por isso eles escutam 2, 3 vezes. Mas se eu já tivesse pregado naquele dia, não, eu vou fazer uma mensagem aqui, irmão, porque Deus está me dando a direção, eu vou fazer 3 CD de uma vez, 3 num. Tem 3 num, muitas vezes 3 em 1, aí então vamos pôr 3 em 1. E aquilo ali enche. Isso eu aprendi lá atrás. Agora, William Branham foi enviado para fazer isso, eu não. Nenhum pregador foi enviado para fazer o que o William Branham fez. Deus mandou o William Branham e ele pregou o que tinha que pregar para nós. Como essas mensagens grossas que nós temos aí, e ele ia pregar uma mensagem de 6 horas, o rastro da serpente, 6 horas ele queria para pregar. Ele já tinha pregado nas outras mensagens. Tem coisa que quando o pregador fala que vai pregar, ele solta um pouquinho nessa, um pouquinho na outra, e a pessoa não percebe. Quando ele vai pregar, ele ajunta aquilo que ele já pregou em várias, e solta e forma uma mensagem ali na frente. O irmão Branham pregou, a trilha da serpente está aí, está dentro das mensagens. Você sabe muito bem, está dentro da mensagem o que ele pregou, a maneira do diabo vir, ter aquela trilha genealógica, até hoje. Ele passou por isso, mas o irmão Branham precisava de 6 horas. Agora, se Deus tivesse dado tempo para ele pregar tudo isso para nós, seria muito bom. Mas o que nós temos para obedecer, o que nós temos, e saber que Deus mandou ele para aquilo. Ele precisava desse tipo de pregação, nós não. Amém? É a mesma coisa, irmãos, de nós chegar a querer fazer um estilo de pregação pentecostal. Não vai funcionar. O nosso povo não aceita. O nosso povo está nos escutando aí no Brasil e fora do Brasil. A hora que eles percebem que nós pendemos assim, pro lado do pentecostalismo, o de lá descambou. Ele sabe. Entende? Ele sabe. Os próprios hinos. Como eu já fiz isso, como eu já gostei disso, de cantar hinos para levar o povo a delirar. Se vocês são desde o início que eu pregava aqui há 30 anos atrás, então tem mensagem, aquele final de mensagem assim, aí você levava hinos de espírito de oração e depois da mensagem fazia outro culto. Só de louvor e glorificação, que coisa boa, aquele estilo pentecostal. Pois nós não tinha outra coisa. Se você fizer isso hoje, é porque você não tem trovões. É porque não tem. Isso só para quando você recebe a terceira puxada. E em verdade, quando você recebe os trovões. Não estou preocupado, eu gosto muito de pular e gritar, Deus sabe que eu gosto. Gosto até de chorar. Mas tudo tem um dia, tem a hora. Não provoco aquilo. Não provoco. Se eu passar 1 ano sem chorar, vai durar 1 ano seco. Tem que ser desse jeito, eu não estou sentindo nada. Não é a questão, não é sentir na carne. A questão é você viver com uma mensagem que você sabe, isso é verdade. Isso aqui, ó, Abraão, Deus falou, está falado, o menino vai vir, não sei que jeito. Eu estou um bagaço, minha mulher está um bagaço, mas eu só sei que o menino vai vir. Cada vez que você encontrava, cada 10 anos que passava, você encontrava com Abraão, faz 10 anos, Abraão. Não, mas o menino vai vir. Que fé! O pregador orou, a mulher não foi curada, morreu, ele já parou de pregar. Abraão ficou 25 anos. Não, mas o menino vai vir. E como você está? Ele mesmo sentia na carne. A Bíblia diz, Abraão estava amortecido na carne. Abraão não sentia que ele era homem mais. Está morto na carne. Diz, o menino vai vir. Subconsciente, a consciência de Abraão podia dizer, que jeito? A fé dizia, não sei, mas vai vir. Você não pensa que não tem uma luta interior? Tem. Mas você não está com nada mais, Abraão. Já 90 anos. Não, mas Deus falou, o menino vai vir. E vai vir através de Sara. Mas Sara é estéril, Abraão.
Ela não dá luz, mas Deus falou. Vai vir. Agora, isso é fé. Isso é fé. Nunca apalpou nada. Fé não apalpa. O profeta diz, fé tem pelo no peito, mas não apalpa lugar nenhum. Não tem onde você apalpar. Ela diz, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Você não vê e você crê, vai acontecer. Você não apalpa, diz, não, mas tem um fundamento. Deus falou e eu estou nesse fundamento. A coisa vai acontecer. Deus diz que vai ter um arrebatamento, eu não sei nem que jeito. Só sei que vai. E eu estou me preparando para isso. Porque eu sei que vai ter um arrebatamento. Ele falou que ia ter uma vinda, eu nem sabia que ele tinha vindo. Ele falou e eu não sabia. Hoje me deparei com ele, eu já vim. Ô senhor, vou precisar saber da sua vinda. Então, fique sabendo agora. Aí você prepara para o rápido. A vinda te prepara para o rápido. Amém. 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 Eu acho que eu não posso nem entrar em outra coisa aqui, eu já devo entrar direto. Então tem coisa, irmãos, que você não quer. Você até ora a Deus como Paulo. Senhor, vou fazer aqui 3 orações, 3 vezes. Tira esse demônio de mim. Espinho da carne, um mensageiro de Satanás. Na carne, não no espírito nem na alma. Na carne. Um mensageiro de Satanás. E Paulo dizia, tira esse mim. Aí ele vem e escreve as cartas para alguns irmãos e diz, com letras grandes vos escrevi. Aí você nem sabe por que ele falou isso, porque eu já não enxergava, escrever era grande para poder enxergar. Diz, com letras grandes vos escrevi. O problema dele estava nas vistas. Senhor, tira esse demônio, afasta esse demônio, faz eu enxergar, eu quero ver, eu quero enxergar. E você pode até pedir para pregar a sua palavra, eu quero ver. O problema da visão era mais nesta era que nós vivemos do que na primeira. A primeira era não era tanto problema visual. O problema da visão era hoje. Mas Deus quer que você tenha vista ao invés de ficar cego. Você tenha vista e supere a luta, a tentação, as provocações femininas. Você queria ser cego? Se você fosse cego, você estava com a coisa no pensamento. O problema está no pensamento. Não pensa que o cego é isento também, não. Agora, por que Paulo ficou lá na primeira era desse jeito? Porque ele subiu ao 3º céu. E Deus quer que nós, que já fomos ao 7º degrau da pirâmide, subimos à casa onde tem um profeta que te leva a pedra de coroa. Isso é, além de Laodiceia, tem um compartimento, ali tem um profeta no Espírito Santo, tem um profeta que te leva a pedra de coroa. Agora, isso já foi, já aconteceu conosco, Deus fez isto por nós através do ministério do profeta. Subimos esta altura, agora nós temos que entender que o que nós passamos aqui na terra, o que nós sofremos, as lutas, até falta de dinheiro. Tem hora que não tem dinheiro, tem serviço, o outro não tem, é saúde. Aí sofre, cada um sofre de um jeito. Um tem mulher e sofre porque tem mulher. O outro não tem, sofre porque não tem. Ou você pensa que quem não tem mulher não sofre? Ou quem não tem mulher é uma bênção hoje. Não, quem não tem mulher está sofrendo porque quer uma. Quer casar. E você pode falar para ela, olha, nessa era não está fácil o casamento. Não, mas é bom ter uma experiência própria. A pessoa diz, eu quero ter uma cruz. Paulo diz, eu queria que vocês ficassem sem essa preocupação. Porque o solteiro cuida de como agradar o Senhor, mas o casado de como agradar a mulher. E olha, o pior é que nós não podemos ir contra isso. Casou, você vai ter que fazer coisa para agradar a mulher. E quando você não faz coisa para agradar a mulher, ela te magoa, ela te entristece. E é para cumprir a Bíblia. Você vai ter que fazer coisa. Aí você chega aquele machão ali.
não vou fazer coisa para agradar a mulher, coisa nenhuma, ela que se vire. Você está dizendo que a Bíblia não cumpre? Aí você tem que suportar aquilo ali. A Bíblia diz que é assim. E você não casou? Agora, você cumpre como agradar a mulher. Porque o solteiro, diz Paulo, cuida das coisas do Senhor e como agradar o Senhor. Mas o casado das coisas do mundo. Porque a mulher gosta de coisa do mundo, não é do céu. Tem hora que ele tem que trabalhar para cuidar de coisas do mundo, porque... E ela, você tem que saber que ela tem que ser desse jeito, porque ela é aquela parte que te falta. Você tinha no princípio, no seu espírito, ela. Mas quando você veio ao mundo, graças a Deus que você veio só. Porque se você viesse com aquela costela também, aí você era da mão virada, como diz, da pá virada, né? Se você viesse assim. Mas Deus já tirou, adormeceu o Adão e tirou a Eva dele. Por isso, quando você vem ao mundo, você tem que ter desejo de casar. O rapaz que não tem desejo de casar, ele pode sofrer a vida inteira solteiro. Paulo foi um solteirão. Mas tem uma coisa. Ele diz, é só nós que não podemos levar uma esposa? Cefas tem. Agora ele não tinha. É mal não ter? Não, de todo jeito é um sofrimento. É um sofrimento. Você tem uma natureza, tem um sofrimento. Precisa de uma mulher para completar. É um homem, precisa de uma mulher para o completar. Até Cristo precisou da igreja como mulher para completar. Hoje, Cristo é casado. Eu não vou nem falar outras coisas. Muitas vezes a pessoa não entende o natural e o espiritual. Não entende. Escuta aqui, para mim, senão eu acabo... Ainda não me chegou nenhum papelzinho para me ajudar aqui, né? É o parágrafo 18. Cristo é revelado em sua própria palavra. Quero falar só sobre isso aqui um pedacinho. Eu acabei de falar com um jovem ministro e sua esposa no quarto há poucos minutos atrás. William Branham falando isso. E ambos estão nervosos exatamente como o resto do mundo. O restante dos seres humanos na Terra. Não é só o pregador, todo mundo. Os outros também estão tudo nervoso. O resto do povo na Terra, tudo nervoso. Aí o irmão Branham diz assim, eu disse, recordem, Satanás quer te dar um murro. E você não pensa que o murro do diabo é com tapa de pelica. Não, Satanás quer te dar um murro. Tem uma outra mensagem que o irmão Branham diz assim, que o que Paulo falava é que ele levantava um pouquinho e o diabo esmurrava e ele abaixava outra vez. E orava a Deus, Senhor, tira esse demônio da minha carne. Se fosse olhar um solteiro, como é que tem demônio na carne? O casado, quem que tem demônio na carne? O solteiro tinha um demônio na carne. Aí nós poderíamos, se não tivesse esse outro lado, ia falar, é porque ele era solteiro. E Paulo, sendo solteiro, ele ensinou que quem proíbe o casamento tem doutrina de demônios. Paulo ensinou, e ele não sendo casado, ele ensinou que quem proíbe o casamento, como a igreja que proíbe o casamento para os seus pregadores, para os seus sacerdotes, eles deveriam saber que aquilo é uma doutrina de demônios. Paulo falou que é. Então, só não casa por circunstância. Hoje é a mesma coisa. O irmão que não casa não tem aquele sofrimento. Me dá um sapato, me dá um vestido, né? Me dá um perfume. E aí vai. É a mulher, é a parte feminina. Mas do outro lado, falta amor. Falta alguém para ele amar. É outro sofrimento.
Ó, é preferível escutar pedir sapato. Certo? É preferível. Então, Satanás quer te dar um murro. O irmão não está satisfeito, o ministro nervoso. O irmão Branham não pode, eu e minha esposa, nós ficamos muito nervosos. Diz, mas você é que nem o resto do mundo, todo mundo é nervoso. E tem hora que você chega a um ponto que acha, esse nervosismo que eu tenho, mas é só controlar, é só pedir o Espírito Santo controla. O irmão Branham sabia, vocês lembram disso aí? O irmão Branham sabia quando ele tinha sido batizado com o Espírito Santo. Ele sabia, porque ele foi caçar na fazenda de uma irmã desviada. E foi caçar mais um outro irmão. E com roupa de caça, quem sabia que aquele era um ministro? Ninguém sabia. Roupa de caça, tudo sujo, algo sujo de sangue. E a mulher veio brava, agitada. Vocês não respeitam a propriedade dos outros? Não, minha senhora, eu pedi para o seu marido. Não, não é com o meu marido, não. É pior que a mulher dela, é comigo mesmo. O homem que casa com uma mulher dessa, eu vou te falar, viu? Tá feito. Aí o que acontece? Não, mas a senhora me desculpa, porque a gente pediu para o seu marido e achava que podia caçar. Tinha que ter falado é com ela, quem manda é ela. O irmão Branham lamentou, se desculpou. Ela ficou sabendo, mas você não é o Branham. Sim, sou. Aí começou a chorar. Ai, irmão Branham, me desculpa, eu sou uma desviada. Só uma desviada pode fazer um papel desse. Tudo bem. Mas o irmão Branham disse, se isto fosse há 2 anos e pouco atrás, ele sabia quando é que ele tinha recebido o Espírito Santo. Tem um tempo assim, você regaça. Vamos lá, Jesus, espera um pouquinho. Isso daí é o Pedro na carne. Isso é Pedro na carne. Você tem que entender isso. Agora, o dia que alguém vem e baba em você, e você fica quietinho, você diz, mas fulano mudou de vida, pai. Porque, de primeiro, se fizesse uma dessa dele, já tinha matado o indivíduo. Já tinha pulado na garganta dele. Eles ficaram com medo de Pedro. Depois do batismo com o Espírito Santo, eles ficaram com medo de Pedro. Se você ler o Atos, você vai ver que eles colocaram 4 coltas de soldado, porque eles sabiam que o homem era perigoso. Para vigiar um homem por 16 soldados. O que é isso? Porque ele sabia, foi isso daí, filho. A hora que ninguém viu, ele sacou da espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Vocês tomam conta que esse rapaz aí? Achou que ele estava do mesmo jeito. Não, ele tinha passado pelo Pentecoste. Ele dormiu entre os policiais, dormiu. Foi preciso do anjo chegar lá e dar um chacoalhão nele, Pedro. Bora. Vamos. O anjo chegou lá, levantou Pedro, acordou Pedro, vamos embora. E as polícias ficou dormindo, os guardas dormiu. E Pedro saiu. É como nós temos esses portões automáticos hoje. E acha que esse daqui, isso é da agora. Não, isso daí é lá de trás do tempo de Pedro, já tinha. Pedro foi sair, na hora que passou o primeiro portão, olhou para trás, as policiais tudo fechado lá, tudo preso. Quem sabe tem mais portão até sair lá fora. O anjo foi só abrindo. Pedro passava, o portão fechava outra vez. Isso é bom. É bom até que você chega na casa lá de João Marco, estão num culto de oração. E alguém tem que falar, o anjo do irmão Pedro está aí, ó. Ele sabia porque seu anjo parece com você. Se você não estiver satisfeito com a sua beleza ou feiura, seu anjo parece com você. Aí eles foram lá constatar mesmo. Não é o anjo, não, é ele mesmo. Era ele mesmo que estava ali. Mas como você saiu das grades? Já pensou bem aqui a madrugada, ele contar o testemunho, a bênção que o anjo chegou lá, eu estava dormindo.
Ah, se fosse um pentecostal, ah, Cristo Salamar, que Deus tem misericórdia e me liberta, não é? Se fosse um pentecostal, vai para lá, mas pula, grita, não, ficou quieto, dormiu. Estou condenado mesmo, pô, vou dormir. Deus cuida, ele falou que cuida, e Deus cuidou mesmo. Tem hora que não é seu esforço, seus pulos, seus gritos. Aí eu orei bastante. Não adianta orar não, pai. Ora não, você tem que crer na promessa de Deus. Você creu e pronto, aquilo ali é o que vai mandar para você. Entende? Você creu e Deus vai fazer a obra daquilo. Agora o diabo tem que te dar um murro, ele tem que estar procurando para ver aonde é que ele te dá um murro. Então ele quer dar um murro no coração. Aí você fica com um problema no coração, ele te dá um murro na cabeça. Você fica com um problema na cabeça. Ele te dá um murro nos rins. Deu um murro. Alguém diz, mas isso é loucura. É só para quem crê na mensagem do profeta. Isso aqui é só para nós que cremos. Satanás quer te dar um murro. E tem hora... Você tem uma fraqueza? Tem fraqueza nossa que ninguém sabe. Quem sabe é só nós. E não conta para ninguém. É aquela fraqueza que você tem. E o diabo sabe. E o pior é isso, ele vai direitinho lá. E tem hora que ele te dá um nocaute. É pai bife. Só vê o irmão cair de costas. Porque foi, irmão? Levou um murro de Satanás. O que você fez? Tem hora, o irmão Brana diz também, quando vai na abertura dos selos, o irmão Brana diz, você diz, o diabo me fez fazer isso. Ele diz, não foi o diabo. É você que estava lá na fronteira. Você não estava dentro. Se você estivesse dentro, o diabo está selado por lá de fora. Então, esse é o lugar, o único lugar que o diabo encontra é na carne. É na carne. Não pensa, o diabo vai levar nós ao adultério. Nós sabemos mais do que isso, gente. Nós sabemos mais do que isso. Esse é o problema do dia. Deixa ele fazer isso com o mundo. Ele vai ter que dar outra classe de murro. Espera ele dar outra classe de murro, que você não gosta também. Paulo não gostou daquilo. Senhor, tira esse demônio, esse espinho na carne, um mensageiro de Satanás, e ele não conseguia enxergar direito, com dificuldade, tinha que mandar carta para Romanos, e carta para Coríntios, carta aos Gálatas, e carta para Filemão, e carta para os irmãos da Hebreia. E agora? E com dificuldade, quando fica assim, aí que Deus dá ministério, faz mais coisas, está difícil, vai, escreve. Mas agora que eu não posso nem ler. Escreve, manda carta. Faça algo. Tem coisa que não é bom. O irmão Brando pergunta agora. O que você preferiria? Aquele murro. O irmão Brando está falando do murro de Satanás ainda. A gente fala, não, eu quero um tapa do Espírito Santo. O Espírito Santo ama. Mas ele tem o diabo para te dar murro. Para você chegar no lugar, para eu chegar no lugar. Tem hora que é isso. Que é o diabo dando um murro. Aí você pensa, vai me destruir. Não, eu vou ficar no lugar. Paulo ficou no lugarzinho que Deus queria. Aí Paulo começou a lamentar e dizer para Deus que aquela fraqueza, ele não sabia o que fazer. Ele disse, não, a minha graça te basta. Ao invés de Deus falar para ele, não, eu já carreguei as suas dores, sua cegueira lá no Calvário, Isaías falou e eu cumpri. Deus não falou isso para ele, não. Ele falou, não, a minha graça te basta. Quer dizer que você não vai me libertar? Não. A minha graça te basta. O meu poder aperfeiçoa na fraqueza. É nessa hora de luta que você tem, é que o meu poder vai entrar e você mais humilde será. Tem hora que Deus precisa usar alguma coisa. E aí vem um mensageiro de Satanás. O que você tem? Aí o irmão Branco pergunta, o que você preferiria? Aquele murro, que é ser nervoso, ficar cego,
Aí você não escolhe, é cego, te garanto que você queria só ser nervoso. Ninguém vai dizer, eu prefiro ser cego do que ser nervoso. Não, a pessoa prefere ser nervoso. Ser nervoso. Ficar nervoso ou ser um artrítico assentado na cadeira de rodas. Você não ia querer também, não. Ser nervoso é melhor. Olha para você ver, tem hora que luta contra uma coisa e o irmão Brano apresentou outras coisas pior, que tem pessoas que estão aí numa cadeira de rodas que não podem nem andar. Qual que você acha melhor? O diabo vai ter que te dar um murro, escolha. Ficar numa cadeira de roda, cego, ou você nervoso? Você ia acabar dizendo, pode deixar do jeito que está mesmo. Vamos deixar do jeito que está. Eu estava lamentando muito, mas vou deixar do jeito que está, porque as ofertas que estão vindo é pior. É pior? E o irmão Brando dizendo, ficar cego ou ser um artrítico assentado em uma cadeira de roda, ou ser nervoso? Vem, tem algum lugar que ele pode te esmurrar. É um lugar que o diabo pode te esmurrar. Ele tem direito daquele lugar aberto. Ele tem direito naquele lugar aberto. Então precisa fechar. Tem um lugar que fica aberto. E o diabo vai nos esmurrar. Onde? É o elo fraco que existe no homem. O homem tem um elo fraco, a mulher tem um elo fraco. E é naquele elo fraco que o diabo vai esmurrar. E o diabo tem direito naquele elo fraco. Porque nos outros ele sabe, não vai adiantar nada. Mas naquele elo fraco, ele tem direito de te esmurrar. É só você pegar e se preparar agora. Sabe o quê? Se prevenir para a hora que o diabo vem. A hora que ele chega, ele encontra aquele lugar resistente, aquele elo fraco, guarnecido de vigias, de protetores. Amém? Ele tem direito naquele lugar aberto. Agora, esta é a mancha que você tem que conservar encoberta o tempo todo. Quer dizer, se não conseguiu manter aquilo encoberto, o diabo ficou sabendo. Eu já disse isso para vocês. O irmão Brana falou, nos avisou disso daí. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu não digo que vou fazer. Porque é só eu falar que vou fazer, o diabo vai na frente. Vai lá para atrapalhar. Então eu não digo. Ele disse, se você quiser fazer alguma coisa que o diabo não saiba, então não diga. Fique só no pensamento, que o diabo não pode entrar lá. Não pode entrar, porque o seu pensamento está dominado por Deus, que é o seu espírito. O espírito trabalha aqui na mente, no intelecto. Enquanto que a palavra, a semente está aqui na alma, no coração. Onde Deus tem a sua sala de controle. Ele domina a mente, domina o corpo. Mas tem que estar aqui, tem que colocar no lugar certo. Já pensou bem o motorista dentro do porta-mala? Não tem jeito o carro funcionar. Tem que pôr o motorista lá no lugar dele. O motorista no lugar do passageiro. Não, tem que pôr no lugar dele. Então nós temos que calhar no nosso lugar, encontrar o nosso lugar. O Senhor me dê graça para eu encontrar o meu lugar em Cristo Jesus. Hoje, quanto mais humilde você for, Deus vai te ajudar mais. Olha, nunca tente ser alguém. Irmão Brano ensinou isso. Seja um ninguém. Deus te fará um alguém. Agora, irmão Brano tinha experiência porque ele sabia. Davi não era nada, estava cuidando de ovelha. Deus deu um nome para ele acima de todos seus irmãos, acima de todo Israel. Deus deu um nome para Davi. Ele dizia, Umbrana. Ninguém queria chegar perto da nossa família. Tínhamos um mau nome. Hoje, temos que marcar horário para entrevista. O que é isso? É humildade, é humilhar, é deixar Deus tomar conta. Aí Deus deu um nome para William Brana, acima de todos. Não só daquela família, mas dessa família Brana. Porque temos um que foi humilde, como nós temos o cabeça do corpo, que é Jesus Cristo, que foi humilde e diz, aprendei de mim. Deus quis mostrar para os gentios, porque Ele mostrou para os judeus há 2000 anos atrás,
e diz: aprendei de mim. Mas agora, em 60, Deus veio e mostrou para nós teríamos que aprender com ele outra vez. Gentil, aprendei de mim. Esse mim era Brana, Deus em carne, Deus está naquela carne. Aprendei de mim. O que eu faço? Aprenda com minhas quedas. Aprenda com os meus problemas. Ele mandou nós aprender. Para você não ter os seus, aprenda. Quando ele falhou em sair pregar o evangelho, desaprenda. Eu perdi esposa, perdi filho. A filha, aprenda. Então nós temos que aprender as coisas e ser sempre humilde. Você sempre deve viver como se não é aquilo. Quando sobe na cabeça do homem que a gente é alguma coisa, sobe na cabeça, é que nem cachaça. Subiu na cabeça, você fica doido. É cachaça. O homem que acha que um dom que ele tem, ele deixa subir para a cabeça, estraga seu ministério. Tem que conservar humilde diante de Deus, sujeito, pedindo misericórdia, até que Deus complete a obra na vida dele, para ele ser conformado com o sofrimento, com a luta, e vencendo Satanás, e dizendo: Satanás, tem uma coisa, você já foi destruído, doença já foi destruída, eu não tenho que me preocupar com isso, a minha questão aqui é com Deus. Eu amo a Deus, respeito sua palavra, e se eu tiver que passar alguma coisa, vou passar. Brana até morreu de acidente. Nós falamos: não, nós não queremos de jeito nenhum. Por certo que Brana queria? Você acha que ele queria? Não, mas foi a maneira de Deus querer levá-lo. Por isso o mar vai ter que dar os seus mortos, o fogo vai ter que dar seus mortos um dia, porque Deus sabia que ele tem gente todos esses lugares, que morreu na água, que morreu no fogo, e que tudo, o mar vai ter que dar seus mortos, o fogo também vai ter que dar, porque Deus tinha os dele que morreu ali também, que sofreu ali. Mas esses são os de Deus. E agora o mar vai ter que dar eles. Põe eles para fora agora. Não vai ficar encoberta esta coisa. Nós temos que hoje simplesmente admitir que qualquer fracasso nosso não é problema de Deus. É problema de natureza, é problema genealógico, é problema que vem de família. Desde aí você já vem lá de trás e você simplesmente vai lutando contra nervosismo, essas agitações que tem, vai lutando contra isso, contra você mesmo, não luta contra os outros, não, contra você. E tudo que você vê de errado nos outros, ore a Deus. Porque em você pode ser perfeito, mas um dia você vai ter que ser errado daquele jeito, se você não for humilde. Tem que ser humilde. Ah, mas a família do fulano está tudo desordenada, está tudo arrebentada com a família. E aí, aquilo lá não pode fazer nada na igreja, porque está tudo arrebentado. Quem pode sou eu. Aí Deus fala, aí é a hora do diabo lá. Deus fala, vai lá dar murro nele. Se ele é meu, dá murro nele até ele aprender a não falar do outro irmão, porque ele está falando porque ele não tem aqui, então dá uns murros nele lá. Ninguém quer receber. Nós queremos receber só mãozinha de Deus, Jesus Cristo. Passa a mão na minha cabeça, Senhor Jesus. Aí o irmão Brando disse: você tem uma brecha, você tem uma abertura aí, que tem lugar para o diabo te dar um murro. E ele tem esse lugar, ele tem esse direito em você. Você sabe que antes de Jesus nos redimir, tinha um outro que tinha direito em nós, diz o irmão Brando na mensagem, parente redentor. Antes de Jesus Cristo nos redimir, um outro tinha direito em nós. Antes de Boaz redimir a Ruth, a Noemi possuir Ruth como esposa, tinha um outro que tinha direito. Mas foi apresentar para o outro, disse: não, eu não posso redimir, porque o dia que você redimir a Noemi, você tem que tomar Ruth como esposa. Não, então não posso. Não pode, então o Boaz pode. Mas nós tínhamos um que tinha direito em nós por causa da carne, da mentira, do adultério, do erro que veio lá do Éden. Nós tínhamos um que tinha direito em nós, que era Satanás. Mas isso atrapalharia a herdade de Satanás. Aí Jesus veio e nos redimiu. Outro tinha direito por causa da nossa carne pecaminosa.
Jesus veio e nos redimiu. Isto é que nós temos que ser agradecidos. Tinha outro que tinha direito. Jesus tomou-nos e disse: você é meu, eu vou te redimir. Eu morro no seu lugar, eu pago o preço. Obrigado, Senhor, por tudo que nós temos recebido de Ti. E se alguma vez temos recebido um murro de Satanás, nós temos recebido também bênçãos de Deus. Se nessa carne sofrendo com algum murro de Satanás, que eu não gosto de algumas coisas que eu mesmo tenho, na minha própria natureza carnal, humana, sou descontente naquilo, mas tem uma coisa, é onde Satanás dá murro, é naquele lugar. Mas eu sei que o Senhor já tem me salvado, e tenho que te agradecer pela libertação da alma, no meu espírito, onde somos salvos, agraciados por Ti, e esse corpo, qualquer dia deste, receberá sua redenção também, porque fomos redimidos no espírito e na alma, mas o corpo está aguardando agora o dia da redenção, que é esta hora dos 7 trovões, que nós estamos chegando o momento de sair da terra para mostrar: somos os redimidos. Obrigado por tudo, nosso corpo foi redimido, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. O mundo é o mar de ondas cruéis. Ele procura, meu barco virá, mas Cristo é a âncora, seguro estou. Não pode a maré meu barco tragar. Às vezes as ondas do imenso mar balança meu barco pra lá e pra cá, estando seguro na âncora celeste, temporal nenhum poderá me abalar. O mundo é o mar de ondas cruéis, seguro por Cristo irei chegar. Os vendavais eu dissiparei, ao porto seguro irei descansar. Às vezes as ondas do imenso mar balança meu barco pra lá e pra cá, estando seguro na âncora celeste, temporal nenhum poderá me abalar. Amém, amém. Deus abençoe os irmãos que estão conectados conosco aí por todo o Brasil. Irmão Alain e família, irmão Oswaldo, irmão Osias, São José dos Campos, São Paulo. Irmão Abadia e família, Araguari, Minas Gerais. Irmão Haroldo e família, São João Batista, Santa Catarina. Irmão Celso e família, irmão Manuel e família, irmão Salvador, eu me perdoe, em Salvador, Bahia. O irmão Weber também família em Salvador, Bahia. Irmão Carlos, irmão Lendino, irmão Alisson e Sara, Santa Catarina.
irmão Paulo, Cleude, Valtenci, Valdeir, Giovana, Vicente, Dulce, irmão Paulo Giz de Fora, Minas Gerais, irmão Gilberto e família, irmão Claudemir e família, irmã Enar Leal, Gravataí, Rio Grande do Sul, irmão Dirceu, irmã Raquel e irmão Daniel, irmã Camila, Paranaguá, Paraná, irmão Isaías e família, Álvares Machado, São Paulo, irmão Silvio e família, Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, irmão Jomar e família, Eldorado, Rio Grande do Sul, irmã Luzia, Vista Alegre, Minas Gerais, irmão Antônio Carlos e família, Batatais, São Paulo, irmão Lorival, irmã Ruth, também em Batatais, São Paulo. Deus abençoe, irmã Adriana e família, Londrina, Paraná, irmão Moacir e família, pastor Paulo e família, Deus abençoe. Pastor Nilson e família, irmão José Dolari e irmão Antônio Gomes, irmão Celso, irmã Etienne, em Curitiba, Paraná, irmão Mesquita, esqueceu do irmão Mesquita aqui? Não está lá hoje? Irmão Lauro Sieves, Deus abençoe. Irmão Regis Rivo e família em Belém do Pará. Irmão Rogério e família, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tabernáculo Brana, São Joaquim da Barra, São Paulo. Irmã Luzia, irmão Oswaldo e irmã Amélia, também São Joaquim da Barra. Tabernáculo Brana, em Criciúma, Santa Catarina. Daí falhou, hein? Irmão Juarez, irmão Dilce, irmão Manuel, Passos, Minas Gerais. Irmão Márcio e família, Conceição da Barra, Espírito Santo. Irmão Ney, família Arara, São Paulo. Irmão Sandro Ferreira e família Nanindeua, Pará. Irmão Dorival e família Franca, São Paulo. Irmão Leônides, irmã Maria Ruth, irmão Joel Floriano e família aqui em Franca. Irmão Felipe dos Santos, em João Pessoa, Paraíba. Irmão Oswaldo e Taubaté, São Paulo. Irmão José Celso e família Tibagi, Paraná. Deus abençoe a família Kovacs, em Portugal. Irmão José Castro, Deus abençoe. Irmão José Castro, em Criciúma, Santa Catarina. Muito obrigado a todos vocês. Irmão Gilson. Irmão Gilson aqui de Franca, né? Deus abençoe. É muito bom ter todos vocês conosco e aqueles que estão no anonimato também, que nós não conseguimos saber quem é, né? Mas Deus os abençoe. E com à medida do tempo, vamos ver se nós conseguimos fazer esta página nossa funcionar com algumas mensagens durante o dia, né? Tem dia que passa o dia inteiro sem, só na parte da tarde que eu coloco. Então, você sabe que internet é difícil. Internet não é que nem rádio, que você tem um monte de gente ligada. Internet é aqueles que estão desocupados que vão entrar lá. E não é fácil, né? Principalmente durante a semana. Mas vamos anunciando aí, e está funcionando, espero que esteja funcionando. Lá no meio da página, são outras mensagens que são apresentadas. E o irmão Norivan, se chegar mais cedo, aí faz alguma coisa mais cedo para tocar a coisa para frente, porque os cultos vão ser só abertura, faz uma oraçãozinha daquela pequenininha assim, oraçãozinha pequena, e já passa para o dirigente cântico. E nossos dirigentes cânticos, eles não vieram hoje, estão uma vergonha, né? Dirigente cântico não vem um, rapaz. Não vem um. Então tem que tomar os irmãos que estão aqui. Mas eles os dirigentes cânticos. Então nós temos que ver direitinho aí, o irmão Joãozinho, o irmão Alexandre e o irmão Leonardo, né? Eles estão acostumados a fazer isso. E vamos ter que ter os três para fazer isso, para nós prosseguirmos com a nossa reunião, pelo menos com mais um pouquinho de ordem, né? Alguma palavra que quando chega uma visita, que nem os irmãos que estão aí, vêm dar uma palavrinha, eles são visitas. Mas nós que somos daqui, então vamos fazer isso daí em todos os cultos, inclusive na ceia, todos os cultos será feito do mesmo jeito, mas tem que ter o dirigente cântico. Então alguma coisa antes, você pode pegar o microfone e dar o nosso endereço aqui, e abrir o MSN ali, né? E conversar com as pessoas através do MSN e anunciar o que nós estamos passando na página, né? Acho que é o que deve ser feito. É um serviço que vai ficar para o irmão Norivan fazer também, porque é antes do culto. Isso é uma coisa feita antes do culto, certo? Uma meia hora antes do culto pode se fazer isso daí, mesmo neste que nós estamos agora, na transmissão, certo? Mesmo nesse da transmissão. Agora seria bom dia de sábado e domingo ter mais um tempo para poder fazer nessa outra, para passarmos um dia, para vocês verem. E tem pessoa que fica o dia inteiro, você vê uma pessoa fica na internet. Tem hora que vem vários, mas tem hora que é pouca gente, aí você vai ter que desanimar.
Mas sabe o que tem que fazer? Anunciar. Temos que anunciar que temos para que as pessoas possam, então, entrar. Além desses nossos que já temos cadastrados aqui, outros poderão ainda chegar ao conhecimento da nossa página e ser evangelizados para receber. Porque, no mínimo, 10, 15, 20 endereços novos nós temos recebido quase todo dia. Eu sei que parece pouco, mas para quem doa 2 CD para cada pessoa, já tem hora que numa semana já dá 100, 200 CD fácil para as pessoas. Fora o que tem que pagar no correio também, que além de doar, nós damos até chegar na casa da pessoa. Quem não quer não liga. Isso nós estamos dando só para quem manda endereço, porque fica mais fácil. Certo? A pessoa já é juiz de si próprio. Quando você dá as coisas para as pessoas sem as pessoas querer, elas podem jogar fora e você pode ser culpado, não só a pessoa ser condenada, mas você também ser culpado só por jogar aquilo ali sem a pessoa desejar. Por isso é bom saber se a pessoa quer. Tem uns que dizem não. Eu já encontrei gente desse jeito. Mas eu já vi o endereço, esse telefone, é que dá CD, foi assim, nós temos um CD, você quer um CD, mas no que vocês creem? Num profeta. A senhora quer o CD? Não. Você tem que encontrar tudo isso aí. As pessoas, eles não admitem muitas vezes um profeta. Eles podem ser crentes, mas não admitem um profeta. Então, o que nós temos que fazer, vamos fazer com carinho, com amor, com dedicação. Amém? Deus os abençoe. Vamos em paz. Boa noite, Brasil. Boa noite, Portugal. Boa noite, povo de Deus. Outrora eu chorava de tristeza, mas agora choro de satisfação. Outrora eu era vazio, mas agora tenho Cristo no coração. É Ele quem enxuga as minhas lágrimas, é Ele quem ameniza a minha dor, é Ele quem me dá vida, é Ele o meu Salvador. Os passarinhos, a verde relva, a natureza em flor, constantemente proclamam o seu grande amor. Tal meiga voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti. Pra me salvar, Jesus bebeu vinagre e fel.
Aleluia. Glória a Deus.